A lei da ficha limpa é uma das maiores conquistas do povo brasileiro e está valendo. Ah, esse ano é ano de eleição. E você que agora tem a lei da ficha limpa na mão, vai votar como votava antigamente ou vai pesquisar seriamente a respeito do seu candidato? Agora é diferente. Exerça o voto consciente. Nós brasileiros vivemos numa democracia peculiar. Somos livres para votar em quem quisermos, mas somos obrigados a votar. Talvez em parte por isso, durante décadas, muita gente votou por votar, sem comprometimento, e acabou elegendo pessoas despreparadas para exercer o cargo. Você já votou em alguém e se arrependeu depois? Já. Aí você aprendeu agora, tem de olhar antes. Eu olho antes de votar. O vereador que eu votei não foi eleito e eu descobri isso há pouco tempo, que eu nem lembrava quem que eu tinha votado. Na época da ditadura militar, os parlamentares conseguiram uma conquista importante, a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar foi um ganho à época da ditadura por uma proteção do parlamentar, porque os militares chegavam de qualquer forma sem respeitar nenhuma prerrogativa constitucional, prendia, torturava. Então o parlamentar estava sempre exposto. Se ele defendesse alguém ali naquele momento do mandato, ele sofreria as mesmas sanções. Hoje, a imunidade parlamentar, de fato, está virando apenas um escudo para o cara fazer, para o parlamentar, fazer algum tipo de ilícito. Se esconder, não ser processado, usar esse argumento. Acho que está na hora de ser revisto esta imunidade. A imunidade parlamentar não é para proteger bandido. A imunidade parlamentar é para assegurar o direito de Estado de você dizer o que pensa e o que quer, seja lá para quem quer. Para qualquer pessoa, você tem autoridade para isto. E para você operar no país na qualidade de autoridade constituída. Mas tem gente que abusa. Indignados com tanta corrupção e impunidade, alguns setores da sociedade se mobilizaram para moralizar as eleições do país. A ideia era não permitir que pessoas desonestas, com folha corrida suja, fossem eleitas e assumissem cargos públicos. Porque qualquer cidadão, se ele mata alguém, ele vai responder pelo crime. Um deputado, se comete um crime de morte contra alguém, ele tem esses argumentos de responder só por um tribunal específico, tem a imunidade parlamentar, abre o processo contra ele se a casa permitir. Então, acho que isso fere a isonomia constitucional. Marlon Leles é coordenador estadual do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o MCCE. O movimento surgiu em 2002, formado por entidades da sociedade civil, movimentos sociais e organizações religiosas. Do trabalho em conjunto resultou a Lei 9840, de 99. A 9840 falava que era vedado, proibido a troca do voto por qualquer benefício. Dinheiro, cesta básica, chinelo, dentadura. O pessoal mais da antiga era muito comum, se chegava no escritório político, lhe davam uma dentadura, a parte superior, se ele fosse eleito, ele te dava a parte inferior. Te dava um pé do chinelo. Então isso não era piada política, isso era realidade política. A Lei 9840, ela conseguiu tirar da vida pública, por compra de voto, corrupção do eleitor, quase 1000 candidatos até hoje, entre vereadores, senadores, governadores. Então foi muito eficiente para a sociedade a Lei 9840. Com a mobilização do movimento de combate à corrupção eleitoral e de diversos setores da sociedade, o projeto da Lei da Ficha Limpa conseguiu mais de 1.300.000 assinaturas e foi entregue ao Congresso em 2009. Foi uma iniciativa popular,
fomos às ruas, a partir de 2004, convidar a população para assinar esse pedido, né? E chegamos a 1.750.000 assinaturas em papel. Entramos com esse projeto que teve tramitação de urgência, porque vem por iniciativa popular, e houve toda a manifestação da sociedade, houve atuação pela internet. Pela primeira vez nós tivemos um grande volume de assinaturas eletrônicas, 4,5 milhões, quase 5 milhões. E este peso, esse clamor da sociedade, é um grande fator para que o Ficha Limpa hoje faça parte da vida política brasileira. É o que a sociedade quer. Daí a importância que eu vejo da lei da Ficha Limpa, não tanto no conteúdo dela ou na normatização. Eu vejo no fato de que ela surgiu de movimentos sociais. Ela surgiu de pessoas que se mobilizaram, foram praticamente 2 milhões, isso é o que se conta, né? Porque você teve 1 milhão e poucas assinaturas, mas para conseguir esse 1 milhão e poucas assinaturas, pelo menos 3 ou 4 milhões de pessoas se mobilizaram, né? Então, isso é o mais importante no meu entender. Havia bastante resistência, inclusive dentro do meu próprio partido, né? Alguns companheiros tinham dúvidas, e aí o debate continuou. Aos poucos, o meu partido, felizmente, aprovou por unanimidade, e o projeto foi aprovado praticamente por unanimidade no Congresso Nacional. A lei foi aprovada em 2010 e sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A lei da Ficha Limpa torna inelegível por 8 anos políticos cassados ou aqueles que renunciaram ao cargo antes da cassação. Quem tiver sido condenado na justiça em segunda instância por crimes políticos ou comuns também não podem ser eleitos. Então o Ficha Limpa ele vem orientando. É isto, o cara que comete, são 10 possibilidades de crime, que comete aqueles atos ilícitos, ele está vedado, desde que ele tenha sido condenado por um colegiado, ou seja, tenha passado no mínimo pela segunda instância do Poder Judiciário brasileiro. Mas assim que a lei da Ficha Limpa foi aprovada, começaram os recursos. O ex-senador Joaquim Roriz, que renunciou ao mandato em 2007 para escapar de um processo por quebra de decoro parlamentar, queria se candidatar a governador do Distrito Federal. Ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal. O senador Jader Barbalho, que teve a candidatura ao Senado indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, também recorreu. Em 2001, o senador renunciou ao mandato porque corria o risco de ser cassado. Ele era alvo de denúncias sobre suposto desvio de dinheiro do Banco do Estado do Pará. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 6 votos a 5 que a lei da Ficha Limpa não poderia valer para as eleições de 2010. Joaquim Roriz desistiu de concorrer ao governo do Distrito Federal, mas Jader Barbalho conseguiu tomar posse como senador. Ele conseguiu escapar dessa. Na próxima vez, a Ficha Limpa já pega ele. Em 2012, a lei da Ficha Limpa foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal por 7 votos a 4. E temos que zelar muito pelo Ficha Limpa, é uma conquista da sociedade brasileira. E ficar atento para que a Câmara ou o Senado não apresente alguma emenda. Porque 2014 é a eleição dos deputados e senadores. E, com toda certeza, eles vão fazer uma mini-reforma eleitoral. Hoje, 2012, todos os partidos que colocar candidatos que são ficha suja, o próprio Ministério Público vai retirar esses candidatos da disputa eleitoral. Se a sociedade tiver conhecimento de algum candidato ficha suja, deve dar notícia ao Ministério Público de inelegibilidade. Eu acho que a Ficha Limpa ela é uma peneira, né? Ela ajuda a separar um pouco esses que já estão envolvidos e que foram julgados em instâncias cuja decisão foi coletiva. Quem vai realmente fazer a grande limpeza ética na vida política brasileira não é os deputados com uma reforma política ou uma reforma do Código Eleitoral, não é o Supremo Tribunal Federal dizendo a constitucionalidade ou não do Ficha Limpa, é o eleitor através do voto. Lei da Ficha Limpa já é uma coisa não ridícula, mas que não deveria nem existir, porque o mínimo
necessário para poder estar lá, teria que ter ficha limpa. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de critério, tem que ter um pouco mais de informação sobre os candidatos, sobre o que eles fazem, o que eles fizeram, para a gente poder votar. Pô, se não estudar ele, como que eu vou votar? Aí o Brasil fica do jeito que tá, bagunçado. Porque eu acho que se alguém que tem a ficha suja, não tem como ocupar um cargo público, né? Foi um avanço não em função da consciência do povo, mas em função de mais um mecanismo criado para inibir atitudes corruptas. Agora, o avanço maior do mundo não seria lei, seria a consciência do povo. Eu acho que ela é um caminho para atenuar um pouco a corrupção e a prepotência de grupos dominantes no Brasil, né? Ela é um caminho, mas ela não é tudo. O professor Roberto Romano tem razão. É preciso avançar mais. Veja, o número de políticos com pendência na justiça que estão no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras das principais cidades do país soma um número enorme. Veja, só aqueles que têm um nome começado com a letra A somam 99. Com a letra B, mais 16. Com a letra C, 59. E se a gente for falar da letra D, E, F, G, H... Ai, socorro! São quase 800 políticos respondendo na justiça. Daria para ocupar todas as cadeiras do Congresso Nacional e ainda ia ficar gente de fora. Não, para. Eu acho que nós temos que aprofundar esse debate para que a gente possa resgatar a credibilidade perdida na esfera pública em muitos casos.